Capítulo 261 Maré Monstruosa. Eu finalmente consegui, Evan gritou alto depois de ver que ele usou reforço de mana e suas habilidades ao mesmo tempo. Mas assim que gritou, ele mais uma vez perdeu o controle sobre sua mana, e o reforço de mana terminou aí. Quando Evan percebeu isso, não desanimou. Mesmo que tenha sido apenas por alguns segundos, ele teve sucesso. Agora que posso controlar a mana de ambos os núcleos, não demorará muito para que eu possa usar os dois na batalha, Evan murmurou e olhou para seus mortos-vivos sombrios que estavam parados ao lado do centro de treinamento como líderes de torcida. Eu deveria treinar com eles, já que é a melhor maneira de melhorar meu controle, Evan pensou e estava prestes a treinar com seus mortos-vivos sombrios quando um anúncio ecoou por toda a academia. Todos os alunos se reúnem no salão da academia em 30 minutos. Evan ficou surpreso quando ouviu o anúncio e se perguntou por que eles estavam sendo convocados. Ele olhou para si mesmo e viu que estava encharcado de suor. Ele começou a treinar seu reforço de mana e habilidades há 10 dias. Durante esse período, ele raramente saía do centro de treinamento e passava a maior parte do tempo aqui. Eu deveria tomar um banho antes de ir para lá, Evan pensou e chamou de volta seus mortos-vivos sombrios para seu armazenamento sombrio. Depois de ligar de volta, ele saiu do centro de treinamento e foi em direção ao seu quarto. Quando ele terminou o banho, já era quase hora de se reunir no salão da academia. Ele rapidamente vestiu suas roupas e saiu correndo do quarto. Enquanto ia, viu outros alunos que também se dirigiam ao salão da academia, e assim como ele também ficaram confusos sobre o motivo de estarem sendo chamados. Logo ele chegou ao salão da academia que já estava lotado de alunos. Todos os alunos estavam sentados nas cadeiras e no final do corredor havia uma plataforma semelhante a um palco onde Evan percebeu que 4 pessoas estavam de pé. Ele reconheceu Edward e Cole entre eles que eram os professores da academia, mas não reconheceu os outros 2. Ele olhou ao redor do corredor e depois de encontrar uma cadeira vazia sentou-se lá. Todos os alunos estavam confusos e conversavam entre si sobre o que estava acontecendo. Tudo bem, parem de falar. Depois de 30 minutos, Cole deu um passo à frente e disse aos alunos que pararam de falar. Mesmo falando normalmente, sua voz era ouvida por todos porque ele usava a técnica clássica dos romances. Amplificando sua voz usando mana. Eu sei que todos vocês querem saber por que os chamamos aqui, então não vou perder seu tempo e irei direto ao ponto, disse Cole e olhou para todos os alunos. A cidade de Naflion vai enfrentar uma maré monstruosa em breve. Evan e os outros estudantes ficaram surpresos quando ouviram Cole. Mesmo que não seja impossível, as chances de uma maré monstruosa são muito raras. De acordo com o que eu sei, a maré de monstros anterior ocorreu há 15 anos e foi perto da cidade de Ravenhurst, Evan pensou enquanto se lembrava da última maré de monstros. Naquela maré de monstros, dezenas de milhares de monstros avançaram em direção à cidade de Ravenhurst. Durante esta melhor maré, muitos caçadores morreram enquanto detinham os monstros. Esta maré de monstros foi uma das marés mais perigosas porque foi liderada por 2 monstros de classificação S. Além desses 2 monstros Rank S, também havia muitos monstros Rank A mais e A. Durante esta maré, 2 caçadores de Rank S morreram para impedir um dos monstros de Rank S que quase entrou com sucesso na cidade. Normalmente outras cidades teriam enviado seu apoio para parar a maré de monstros, mas por causa da situação de surtos incomuns de masmorras que estão acontecendo, a maioria das cidades não tem caçadores suficientes para enviar como apoio. Mas no último mês, a situação da cidade de Astarte melhorou bastante e não houve surtos de masmorras durante esse período. Então, alguns dos professores da nossa academia e de outras guildas da cidade irão para a cidade de Naflion para fornecer apoio, Cole disse e parou por um tempo, momento para deixar Evan e outros entenderem o que ele acabou de dizer. Não houve nenhum surto de masmorra desde o mês passado, Evan pensou e se lembrou de como encontrou uma poção preta no anel de armazenamento de Carlos que pode ser usada para criar um surto de masmorra.
Acho que os surtos de masmorras pararam porque eu matei Carlos, que estava usando aquela poção para criar surtos de masmorras. Evan pensou e olhou para Cole. Pelo que sabemos, essa maré monstruosa é menos perigosa que a última que ocorreu na cidade de Ravenhurst. Se algum de vocês também quiser ir lá, nos encontre fora da academia amanhã de manhã. Durante a maré, você será designado para posicione-se de acordo com sua classificação para que você não precise se preocupar em enfrentar monstros que estarão em uma classificação mais alta que a sua. Você pode obter núcleos e pontos de mérito depois de matar os monstros. Você pode trocar pontos de mérito por artefatos ou outras coisas úteis. Mas lembre-se, embora eu tenha dito que esta maré de monstros é menos perigosa que a anterior, isso não significa que você estará completamente seguro. Haverá milhares de monstros na maré de monstros e ninguém pode garantir sua vida. Decida ir para lá, certifique-se de fazer preparativos suficientes, Cole disse e olhou para os alunos que estavam pensando profundamente. Tudo bem, isso é tudo que tenho a dizer. Vocês todos podem voltar e pensar se querem ir para lá ou não. Mesmo que não seja necessário, sugiro que vocês vão para lá porque será uma boa experiência para todos. Você ajudará todos vocês a se tornarem melhores caçadores no futuro. Cole disse suas palavras finais e depois de dar uma última olhada nos alunos, ele saiu com Edward e outras duas pessoas que estavam ao lado dele. Fim do capítulo. Capítulo 262. Tenho informações. Os alunos começaram a sair depois que Cole lhes contou tudo. Evan ficou ali sentado por algum tempo, imerso em pensamentos. Ele estava pensando se deveria ir para a cidade de Naflion ou não. Meu núcleo principal ainda está longe da recuperação total. Se eu for, há uma chance de que a Guilda das Trevas me atinja. Evan pensou e se levantou. É muito arriscado ir para lá sem avançar para o próximo rank, mas não é como se eu tivesse medo deles. Mesmo que eles tenham enviado um caçador de rank A, tenho confiança suficiente de que poderei escapar dele. Mesmo que a maré de monstros é perigosa, é também uma oportunidade para ele coletar mais núcleos e obter experiência de batalha. Ele coletou muitos núcleos de sua viagem à cidade de Aquaville, mas considerando o número de núcleos que ele precisará no futuro, eles estão longe de ser suficientes. Além de... Estou entediado depois de treinar aqui o dia todo. Evan saiu do salão da academia e começou a caminhar em direção ao quarto dele. Ele decidiu interromper o treinamento por hoje, pois partirá amanhã de manhã. Ele queria estar em perfeitas condições quando sair daqui. Quando você voltou? Enquanto caminhava de volta, Evan de repente ouviu uma voz e quando se virou viu Valerie vindo em sua direção. Depois de voltar de Aquaville City, ele ficou dentro do centro de treinamento a maior parte do tempo, então poucas pessoas estavam cientes de que ele voltou. Evan também não contou a ninguém porque, bem, não há ninguém para quem ele possa contar que voltou. Afinal, ele é um cachorro solitário. Há apenas alguns dias, e você? Você não entrou em uma masmorra de classificação A com as pessoas de sua guilda. Evan perguntou a ela porque depois do exame ela disse a ele que iria para uma masmorra de classificação A com sua guilda. Atrás, aquela masmorra tinha 50 andares e levamos mais de um mês para limpá-la, disse Valerie enquanto balançava a cabeça. Era óbvio que uma masmorra de nível era mais difícil do que ela esperava. Evan ficou com um pouco de ciúme por dentro depois de ouvi-la. Mesmo sendo apenas uma caçadora de rank B, ela ainda pode entrar em masmorras de rank A. Eu gostaria de também ter um pai magnata, Evan pensou enquanto suspirava por dentro. Então, você vai para lá? Valerie perguntou a ele enquanto eles continuavam. Sim, não tenho mais nada para fazer, então é melhor ir para lá, Evan disse enquanto encolheu os ombros. Aspas. Eu também queria ir, mas tenho que lidar com algumas coisas, então não poderei vá lá, disse Valerie enquanto parecia abatido. Por que você está abatido? Não é grande coisa. Evan perguntou a ela quando viu seu olhar abatido. Segundo ele, ela não precisa ficar chateada, mesmo que ela não vá lá não vai perder nada. Com seu histórico, ela pode facilmente obter núcleos para aumentar sua classificação.
Quanto aos méritos que podem ser trocados por artefatos ou outras coisas preciosas, ele tinha certeza de que ela já possuía artefatos suficientes. O que você sabe? Valerie disse enquanto olhava para ele. É uma maré de monstros, uma verdadeira maré de monstros. Milhares de monstros se reunirão no mesmo lugar e lutarão contra os caçadores. Não me diga que você nunca pensou em ver uma luta entre milhares de monstros e caçadores. Uma luta onde os caçadores matarão todos os monstros e salvarão a cidade. Então ela só queria ir lá para assistir caçadores lutando contra monstros. Evan pensou enquanto se segurava para não dar um chute nela. Esta é a vida dos magnatas. Evan gritou dentro de sua mente. Outras pessoas queriam ir lá para coletar alguns núcleos e obter méritos para que pudessem melhorar sua classificação. Mas esta mulher queria ir para lá porque queria ver milhares de monstros lutando. Ela estava tratando isso como um show de palco. É uma pena que não serei capaz de lutar contra uma maré de monstros, disse Valerie e suspirou profundamente. Os olhos de Evan tremeram depois de ouvi-la, mas ele não disse nada a ela. De repente ele se lembrou de algo e perguntou a Valerie, a propósito, você conhece um bom ferreiro? Ferreiro? Eu conheço alguém, por que você pergunta? Preciso de manoplas, verifiquei lojas online, mas não encontrei nada satisfatório, então estava pensando em pedir a um ferreiro para fazer um par de manoplas para mim. Como Evan não consegue usar espadas e outras armas corretamente, ele estava pensando em usar manoplas, mas quando ele checou online ele não encontrou nenhuma manopla que fosse superior ao rank C. Para ele, as manoplas de classificação C atuais não são suficientes. Ele quer algo que seja pelo menos de classificação B+, então ele estava pensando em pedir a um ferreiro que pudesse fazer isso para ele. Naturalmente, você não encontrou manoplas porque poucas pessoas as usam, disse Valerie depois de ouvi-lo. Posso apresentá-lo a ele, mas você tem materiais para fazer suas manoplas. Eu mesmo preciso fornecer os materiais, aquele ferreiro não pode usar algo de sua loja. Vou pagar pelos materiais também, Evan perguntou enquanto levantava uma sobrancelha. Mesmo que não seja necessário, será bom se você mesmo fornecer os materiais, porque na maioria das vezes, os ferreiros usarão apenas materiais normais para fazer equipamentos para outros, disse Valerie enquanto encolheu os ombros. Atualmente não tenho nenhum material bom comigo, disse Evan após ouvir Valerie. Consegui algo bom na masmorra de classificação a que visitei. Posso dar isso a você se você puder me dar algo de igual valor, Valerie disse a Evan depois de ouvi-lo. Ah, o que você comprou? É algo que é perfeito para fazer equipamentos como armaduras e manoplas. Se você usar essa coisa como material, há uma grande chance de você ser capaz de forjar uma manopla de rank A. Mas eu não posso te dar essa coisa por grátis, então me diga se você tem alguma coisa que possa me dar por um material que possa fazer um artefato de classificação A, Valerie respondeu com um sorriso no rosto. Na verdade, eu tenho uma coisa, Evan nem pensou depois de ouvir Valerie e disse instantaneamente. Ah, o que é isso? Valerie ficou surpreso com sua resposta instantânea, mas ainda assim perguntou. Eu tenho informações. Fim do capítulo. Capítulo 263 Partindo para a cidade de Naflion, parte 1. Eu tenho informações, disse Evan com uma voz cheia de confiança. Que tipo de informação? Valerie perguntou enquanto olhava para ele de forma estranha. Ela não entendia que tipo de informação ele tinha e que poderia trocar por um material que pudesse ser usado para fazer artefatos de classificação A. Informações que podem ajudar a impedir surtos de masmorras que estão acontecendo por toda parte, disse Evan com um sorriso no rosto. Ao ouvir Evan, Valerie parou de andar e seus olhos se arregalaram. O que você acha? Se eu lhe der informações que possam impedir os surtos de masmorras, você me dará esse material. Evan também parou e perguntou a ela. O que você acabou de dizer é verdade. Valerie voltou a si depois de ouvi-lo e perguntou com uma voz séria. Claro que é verdade, não vou brincar com algo assim, disse Evan calmamente, entendendo perfeitamente por que Valerie estava chocado.
Muitas pessoas tentaram descobrir a razão por trás dos surtos repentinos de masmorras, mas ninguém foi capaz de descobrir a razão por trás disso. E agora Evan está dizendo que tem informações que podem impedir os surtos nas masmorras. Se o que você acabou de dizer for verdade, então não apenas lhe darei esse material, mas também garantirei que você receba o melhor desafio possível, disse Valerie seriamente. Agora você pode me dizer o que sabe. Você se lembra da poção preta que eu te dei depois de encontrá-la no anel de armazenamento de Carlos? Evan perguntou a Valerie. Valerie ergueu uma sobrancelha depois de ouvi-lo e acenou com a cabeça. Eu dei aquela poção para um dos alquimistas da minha guilda, mas ele não conseguiu encontrar nada sobre aquela poção. Evan não ficou surpreso ao saber que eles não foram capazes para encontrar alguma coisa sobre aquela poção. E Luzia disse a ele que a Guilda das Trevas encontrou o método de criação daquela poção em ruínas. Teria sido estranho se eles pudessem encontrar algo sobre aquela poção em tão curto período de tempo. Essa poção se chama miasma fétido, e é a responsável pelos surtos de masmorras. Evan disse e contou a ela tudo sobre como usar o miasma fétido. Quanto mais Valerie ouvia falar de Evan, mais chocada ela ficava. Ela não era capaz de acreditar que todos os surtos nas masmorras foram causados pelo uso de um frasco tão pequeno de poção. Mesmo que ela já esperasse isso, ela ainda ficou chocada ao ouvir que é a Guilda das Trevas que está por trás de todos os surtos de masmorras. Então você está dizendo que apenas derramar aquela garrafa na masmorra pode causar um surto na masmorra? Valerie perguntou enquanto respirava fundo. Ela estava tendo dificuldade em acreditar no fato de que usar um pequeno frasco de poção da Guilda das Trevas pode causar surtos nas masmorras. Sim, Evan acenou com a cabeça. Ele também ficou surpreso quando Luzia lhe contou sobre o miasma fétido pela primeira vez. Não se preocupe, vou verificar aquela poção sozinho, mas, Valerie disse e olhou para ele. Mas o que? Evan perguntou enquanto levantava uma sobrancelha. Mas você ainda não me disse como podemos usar essas informações para impedir surtos em masmorras. Mesmo que saibamos que eles estão usando esta poção para causar surtos em masmorras, como podemos detê-los? Valerie perguntou olhando para ele com uma expressão confusa. Evan se conteve para não amaldiçoar essa mulher com morte cerebral. Ele realmente queria saber o nível de QI dela. Vendo que ela ainda estava olhando para ele com uma cara confusa, ele suspirou. Senhorita, se eles quiserem causar um surto terão que derramar essa poção dentro da masmorra, você entendeu, certo? Evan perguntou a ela. Valerie acenou com a cabeça depois de ouvi-lo. Se eles quiserem derramar na masmorra, eles terão que primeiro trazê-lo para dentro da masmorra, certo? Valerie mais uma vez acenou com a cabeça, mas ela ainda tem uma expressão confusa no rosto. Vendo que ela ainda não entendia, Evan suspirou mais uma vez. Já que eles terão que trazê-lo para dentro da masmorra, você não pode simplesmente ordenar aos guardas da masmorra que inspecionem todas as pessoas que estão entrando na masmorra. Você pode contar a eles sobre esta poção negra e ordenar que capturem os povos que são encontrados carregando essas poções negras com eles, Evan disse enquanto esfregava a cabeça. Depois de ouvir Evan, uma luz de compreensão finalmente apareceu nos olhos de Valerie. Você está certo, podemos apenas pedir aos guardas para verificarem os pertences das pessoas que entrarão na masmorra. Dessa forma, não só seremos capazes de impedir os surtos de masmorras, como também poderemos capturar pessoas da Guilda das Trevas, Valerie disse e acenou com a cabeça. Mesmo que você não pareça você é realmente muito inteligente. Eu não sou inteligente, é só que você é estúpido, Evan pensou enquanto balançava a cabeça. Já que você vai me ajudar a criar as manoplas, aqui está uma informação bônus para você, Evan disse e contou a ela sobre Será. Ele não contou a ela sobre Leon porque tem outros planos para ele. Não conheço muitas pessoas em Ravenhurst City, mas tentarei procurá-la, disse Valerie após ouvir sobre Será. Estou bastante curioso, de quem você recebeu todas essas informações.
Ninguém foi capaz de encontrar a razão por trás dos surtos de masmorras até agora, mas Evan não só tem informações sobre os surtos de masmorras, ele também sabe sobre Será, que é uma caçadora de nível S. Valerie realmente queria saber como Evan conseguiu todas essas informações. Quem sabe, talvez eu também faça parte da Guilda das Trevas e venda suas informações para obter alguns benefícios, Evan disse a Valerie enquanto encolhia os ombros. Você tem alguma preferência em relação às manoplas, quero dizer, que tipo de manoplas você quer? Ao ouvir Valerie, uma luz brilhou nos olhos de Evan. Eu tenho uma preferência em relação às manoplas que quero. Fim do capítulo. Capítulo 264 Partindo para a cidade de Naflion, parte 2. Peça ao ferreiro para adicionar uma habilidade que me permitirá apagar metade da população deste mundo com um estalar de dedos, disse Evan enquanto estalava os dedos. Valerie quase engasgou, embora não estivesse comendo nem bebendo nada. Ela olhou para Evan como se estivesse olhando para um maníaco e não conseguisse dizer nada. Vendo como ela estava olhando para ele, Evan ficou um pouco envergonhado. Ao ouvir que tipo de manopla ele queria, ele acidentalmente falou sobre a manopla mais famosa do mundo. Eu só estava brincando, não tenho nenhuma preferência em relação às manoplas. Só quero algo que me ajude quando vou lutar contra alguém de perto, Evan disse enquanto acenava com a mão. Valerie olhou para ele por algum tempo antes de balançar a cabeça. Você quer algum atributo nessas manoplas? Dependendo dos atributos, as funções das manoplas também serão diferentes. Como se ele fizesse manoplas com o atributo gelo, há uma chance de desacelerar seu inimigo sempre que ele o atingir. Se ele fizer isso com o atributo vento, poderá aumentar sua agilidade e velocidade de movimento após usá-lo. Dependendo dos atributos, as funções das manoplas também serão diferentes. Acho que irei com o atributo fogo, disse Evan após ouvir Valerie. O atributo fogo permitirá que ele cause dano extra durante a luta. Valerie fez mais algumas perguntas e Evan disse a ela que tipo de manoplas ele queria. Vou falar com o ferreiro esta noite. Suas manoplas devem estar prontas em cerca de 10 dias, disse Valerie e saiu de lá. Evan também voltou para seu quarto. Ele não precisa levar nada para a viagem até Naflion City. A maioria de suas coisas são colocadas em um armazenamento de sombra que ele pode usar sempre que quiser. Durante o resto do dia, ele não fez nada e apenas se divertiu assistindo filmes e andando pela academia. À noite, ele pediu um jantar farto para si. Agora que é um jovem caçador rico, pode comer o que quiser. Não é bom comer comida de fora todos os dias, mas não tenho escolha. O nível da minha habilidade culinária é menos de 100 e não consigo nem cozinhar um prato simples. Apóstrofo. Meus mortos-vivos sombrios também não têm noção de culinária. E Luzia pode saber cozinhar, mas ela não está aqui. No futuro, quando eu puder criar mais mortos-vivos sombrios, com certeza conseguirei a sombra de um bom cozinheiro, Evan pensou enquanto jantava. A noite passou assim e o dia seguinte chegou. Depois de acordar, Evan verificou seu armazenamento de sombras uma última vez para confirmar se tinha tudo o que precisava antes de sair da academia. Quando ele saiu, ele viu Edward. Havia também alguns estudantes, mas o número deles era bastante baixo. Pelo que Evan pode ver, havia apenas 25 estudantes indo para a cidade de Naflion. Considerando que há mais de 1000 alunos na academia, esse número era realmente muito baixo. Ainda falta algum tempo antes de partirmos, mais estudantes podem se juntar a nós mais tarde, Evan pensou e se afastou. O tempo continuou passando e quando eram 8 da manhã, Evan viu Edward sinalizando para todos se reunirem. Depois de todo esse tempo, o número de alunos aumentou de 25 para 38, mas esse número ainda era bem baixo do que Evan pensava originalmente. Mais uma coisa que ele notou foi que todos os alunos que compareceram eram de rank C ou C+. Ele era o único que estava no rank D+. Bem, pelo menos aos olhos dos outros ele estava no rank D+. Em outras palavras, um completo noob. Alguns estudantes até olhavam para ele como se ele fosse um idiota por ter ido para lá com um nível tão baixo.
Evan não se preocupou com eles e até mostrou o dedo médio para algumas pessoas que o encararam por um longo tempo. Ele não tinha medo deles, afinal, ele esmagou esses rankers C e C+, durante o exame prático. Parece que as pessoas estão com muito medo da maré de monstros por causa do que aconteceu na cidade de Ravenhurst da última vez, Evan pensou depois de ver que poucos estudantes estavam indo. Depois de reúni-los, Edward contou-lhes uma breve explicação. Eles irão para o aeroporto através do ônibus que a academia preparou, e de lá partirão para a cidade de Naflion. Um plano já está esperando por eles lá, e os alunos não precisam pagar pelas passagens, o que fez Evan dar-lhes um grande sinal de positivo. As duas pessoas que Evan viu ontem são professores da Clear Sky Academy, localizada na cidade de Naflion. De acordo com as informações, a maré de monstros chegará à cidade de Naflion em 4 dias, e há um monstro de classificação S liderando a maré. Além deste monstro de classificação S, existem muitos monstros de baixo nível na maré também. De avião, eles chegarão à cidade de Naflion em 2 dias, tempo superior ao tempo necessário para chegar à cidade de Aquaville. Depois de dar-lhes uma explicação quando Edward percebeu que ninguém mais estava vindo, todos partiram para o aeroporto de ônibus. Além deles, algumas guildas da cidade também irão para a cidade de Naflion, mas passarão por um plano diferente. Não demorou muito para o ônibus chegar ao aeroporto e, junto com outros, Evan mais uma vez entrou no aeroporto. O avião que eles iriam pegar era diferente do avião que Evan pegou para ir para Aquaville City. Este avião era muito maior que aquele avião e sua velocidade também era mais rápida que aquele avião. Se formos lá usando aquele avião, talvez não consigamos chegar lá em 2 dias, Evan pensou quando viu o avião e entrou com outras pessoas. Fim do capítulo. Capítulo 265 O mundo é injusto. Evan sentou-se perto da primeira fila do avião, onde a maioria dos professores estava sentada, para não ter que lidar com algum cara qualquer. Quando todos os alunos se sentaram, o assento ao lado de Evan ainda estava desocupado. Bom, é comum os alunos sentarem mais longe dos professores quando vão de viagem escolar, certo? Então ninguém sentou ao lado dele. Depois que todos os alunos se sentaram e o avião estava prestes a decolar, Edward veio e sentou-se ao lado dele. Evan não se incomodou quando Edward se sentou ao lado dele porque tinha uma boa impressão dele. Afinal, da última vez que Olivia o atacou de repente, foi Edward quem a deteve. Como você esteve no último mês? Edward perguntou a ele em um tom amigável depois de se sentar. Muito bem, eu acho, tirei férias para escapar da atenção trazida por um determinado indivíduo, disse Evan enquanto encolheu os ombros. Ele sabia que Edward lhe fez essa pergunta por causa dos artigos que foram publicados. Pelo seu tom descontraído, parece que você gostou bastante de suas férias, mas você ainda está no rank D+, mesmo depois de todo esse tempo, Edward disse e olhou para ele com um sorriso, você estava relaxando todo esse tempo depois do exame. Terminou. Você deve saber que o torneio entre a academia não está longe, e você será um dos alunos que representará nossa academia. Então não acho que seja bom você perder seu tempo assim. Evans com o corpo enrijecido depois de ouvir Edward, ele não pode dizer a verdade, pois ele estava ocupado aumentando a classificação de seu outro núcleo. E pela sua experiência de vida passada, ele sabia que desculpas esfarrapadas nunca funcionam na frente dos professores. Ele estava pensando no que deveria dizer quando de repente uma boa ideia lhe veio à mente, e ele disse enquanto balançava a cabeça. Você está enganado, professor Edward. Eu não estava relaxando. Como você sabe, eu tenho um físico chamado Sombra Físico. Quando despertei meu físico, consegui aumentar minha classificação muito rapidamente. Em apenas um mês, alcancei a classificação D+, da classificação F. Por ter aumentado minha classificação tão rapidamente, meu núcleo ficou desestabilizado, agora estou esperando pelo meu núcleo para estabilizar novamente antes que eu possa aumentar minha classificação. Deve ser estabilizado em alguns dias e eu poderei passar para a classificação C depois disso.
Ao ouvir Evan, um olhar compreensivo apareceu no rosto de Edward. A maioria das pessoas que viram o arquivo de Evan ainda pensam que ele tem um físico sombrio que despertou há pouco tempo. Antes de despertar seu físico ele era apenas um caçador de rank F, mas depois de despertá-lo alcançou o rank D+, em um período muito curto de tempo. Edward também sabe disso, então ficou totalmente convencido pelo que Evan acabou de dizer. Então é assim, que pena, pensei que você estava relaxando depois de conseguir a primeira posição no exame. Edward disse em um tom de desculpas. A propósito, para lutar contra a maré de monstros, você receberá uma posição de acordo com sua classificação. Mas eu sei que você pode lutar contra monstros de classificação C e C+, sem muitos problemas, então você quer que eu ajude a mudar sua posição para a área dos monstros de classificação C e C+, ou você quer ficar na área de monstros de classificação D e D+, Edward perguntou a Evan. Na verdade, Evan disse enquanto coçava a nuca, eu quero que você me designe para a área dos monstros de classificação B e B+. Ok, área de B_, Edward parou de falar no meio do caminho e olhou para ele com os olhos arregalados abrir. Garoto, você quer morrer? Edward perguntou a Evan enquanto tentava o seu melhor para não lhe dar uma boa surra. Ele era apenas um caçador de rank D+, mas queria lutar contra monstros de rank B e B+. Eu vi como você quase foi eliminado por Valerie e Leon durante o exame. Eles eram apenas 2 rankers B, mas você não foi capaz de fazer nada contra eles e agora quer lutar contra monstros de rank B e B+. Aspas. Professor, eu sei o que você está pensando, mas não precisa se preocupar. Não sou alguém que fará algo que me colocará em perigo. Já que estou pedindo que você me designe para a área de monstros de classificação B e B+, naturalmente, tenho confiança em lidar com eles, Evan disse a Edward com uma voz cheia de confiança. Você não fará nada que possa colocá-lo em perigo. Edward disse enquanto olhava para ele como se tivesse acabado de ouvir uma boa piada. Ele ainda se lembra de como Evan ameaçou Olivia, embora ele ainda fosse um novato de nível D+, naquela época. Ele queria recusá-lo porque enviar um caçador de nível D+, para lutar contra um monstro de nível B é como mandá-lo para a morte. Mas vendo como Evan estava olhando para ele com confiança, Edward não foi capaz de recusar imediatamente. Tudo bem, posso designá-lo para essa área, mas primeiro você terá que me mostrar que tem força suficiente para se proteger naquela área. Sem força suficiente, lutar contra monstros de classificação B e B+ apenas significará sua ruína, Edward disse enquanto suspirava. Vendo o olhar cheio de confiança de Evan, ele também queria saber o que estava lhe dando confiança para lutar contra monstros de rank B e B+, sendo apenas um caçador de rank D+. Na verdade, não é nada de especial, disse Evan enquanto coçava a cabeça. Antes de partir para a cidade de Naflion, ele estava pensando em fugir para lutar contra monstros de classificação B e B+, já que Cole disse a eles que eles receberiam posições de acordo com suas classificações. Mas agora que Edward está voluntariamente lhe dando um caminho mais fácil, não há como ele perder isso. Por causa do meu físico, tenho uma habilidade que me permite invocar um monstro de rank B+, para lutar por mim. Com a ajuda desse monstro estou confiante o suficiente para sobreviver naquela área, depois de ouvir Evan, Edward apenas olhou para ele sem quaisquer expansões em seu rosto por algum tempo. Evan se sentiu estranho ao ver como Edward estava olhando para ele, mas não disse mais nada. Depois de cerca de 1 minuto, Edward esfregou as têmporas e disse, acho que estou trabalhando demais nos últimos dias. Por causa da exaustão, acabei de ouvir que você disse que pode invocar um monstro de classificação B+. Desculpe, mas você pode repetir mais uma vez o que você disse. Acabei de dizer. A boca de Evan não pode deixar de se contorcer depois de ouvir Edward, mas ele mais uma vez repetiu a mesma coisa. Depois de repetir, quando olhou para Edward mais uma vez, ele viu que, por algum motivo, os olhos de Edward ficaram vazios. Professor Ed _. Não fale comigo, Evan queria perguntar se ele estava bem, mas Edward o interrompeu.
Atualmente, ele não queria falar com ninguém. Ele ainda se lembra de como ele teve que fugir mesmo que encontrasse um monstro de rank C+, quando era um caçador de rank D+. Mas aqui Evan está dizendo que pode invocar um monstro de classificação B+, para lutar por si mesmo. Por que não nasci com esse tipo de físico quebrado? Edward pensou enquanto se segurava para não xingar em voz alta. O mundo é verdadeiramente injusto. Fim do capítulo. Capítulo 266 Macaco do Inferno. Nas profundezas do deserto, o vento soprava e as árvores balançavam. O lugar estava cheio de árvores verdes exuberantes e cercado por montanhas. Pequenos riachos de água desciam das montanhas, e alguns monstros selvagens podiam ser vistos movendo-se nos riachos de vez em quando. O lugar era muito bonito e tranquilo, parecendo algo saído de contos de fadas. Gritar. De repente, um poderoso grito de pássaro soou destruindo o ambiente pacífico dos arredores. Alguns monstros selvagens que se moviam pelos riachos olharam para o céu e viram um pássaro gigante com envergadura de 100 metros. As asas do pássaro eram vermelhas, enquanto o resto do corpo era de uma cor laranja intensa. O pássaro tinha um bico afiado e sua boca estava cheia de dentes afiados. O pássaro estava liberando uma aura poderosa de um monstro de classificação A+, e parecia um pterossauro. Todos os monstros que viram o pássaro sentiram o corpo tremendo de medo e começaram a fugir dali. O pássaro gigante ignorou os monstros no chão e continuou voando para frente. Quando os monstros no chão viram que o pássaro não os atacou, eles suspiraram de alívio, mas no segundo seguinte o céu escureceu de repente. Quando os monstros mais uma vez olharam para o céu, sentiram suas almas quase escapando de seus corpos. No céu, centenas de monstros voavam seguindo o pássaro de classificação A+. Mesmo que sua aura fosse mais fraca que a do pássaro gigante, ainda havia muitos monstros voadores de rank A e B. De vez em quando, alguns monstros voadores mergulhavam, levando consigo alguns monstros de baixo nível para seus lanches. A maioria dos monstros que estavam no chão começaram a fugir para salvar suas vidas. Estrondo. Mas antes que eles pudessem fugir dali, o chão começou a tremer. Tamp. Baque. O som de passos soou e antes que pudessem fazer qualquer coisa, as árvores da floresta começaram a cair e um exército de milhares de monstros marchou para fora da floresta. Rugi. Raor. Rugi. Rugidos de monstros encheram os arredores enquanto tudo o que estava no caminho do exército de monstros era destruído. Em apenas alguns segundos, o lugar que parecia um conto de fadas há pouco foi completamente destruído pelo exército de monstros. O exército de monstros continua marchando destruindo florestas e montanhas. Havia dezenas de monstros que estavam nas classificações A e A+ no exército, e monstros de baixo nível o seguiam. Na retaguarda do exército de monstros, um macaco gigante de 50 metros de altura caminhava vagarosamente. Mesmo andando sem fazer nenhum esforço, ainda era capaz de acompanhar o exército em movimento. O macaco estava coberto de pelo preto e chamas negras saíam de seu corpo de vez em quando. Seus olhos eram de um amarelo profundo e cheios de absoluta confiança e arrogância. A aura ao redor do macaco era mais forte do que qualquer outro monstro do exército, e nenhum outro monstro se atreveu a se aproximar do macaco. Helap, o monstro Rank S que está liderando a maré de monstros em direção à cidade de Naflion. A coisa mais surpreendente sobre o macaco infernal é que na verdade havia uma pessoa sentada em seus ombros. A pessoa usava uma longa capa preta que cobria todo o seu corpo, incluindo o rosto. Só o fato de a pessoa ter conseguido sentar no ombro do macaco infernal já era prova de que ele não é normal. Você tem certeza de que nosso núcleo será capaz de evoluir para um núcleo demoníaco depois de fazer isso? O macaco do inferno falou em linguagem humana. Sua voz era muito alta e conseguia afetar até mesmo a área circundante. Segundo o mestre, quando utilizarmos a torre de ascensão nosso núcleo irá evoluir. A evolução do núcleo depende do desejo do usuário. Se o seu desejo não for forte o suficiente, seu núcleo irá apenas evoluir da forma mais básica.
O mestre me disse que se quisermos evoluir nosso núcleo para núcleo demoníaco e transformar nossa raça em demônio durante a adesão, devemos ter um forte desejo de destruição. Somente com um forte desejo de destruição seremos capazes de evoluir nosso núcleo para demônio núcleo, e a melhor maneira de aprofundar nosso desejo de destruição é causar o máximo de destruição possível em todo o mundo, disse o homem que estava sentado no ombro do macaco do inferno com uma voz rouca. Eu não sei quem é esse mestre de quem você está falando, mas se o que você acabou de dizer for mentira, eu matarei você e seu mestre, o macaco do inferno disse em tom ameaçador. O homem não disse nada depois de ouvir o macaco infernal e apenas zombou interiormente. Será um milagre se você conseguir levantar a cabeça na frente do mestre e muito menos matá-lo. Contanto que você faça o que eu lhe disser para fazer, não será difícil para você evoluir seu núcleo durante a ascensão. Mas tenha em mente que não irei ajudá-lo durante o ataque à cidade, você terá que confiar em si mesmo para isso, disse o homem ao macaco do inferno com uma voz leve. Você acha que preciso da sua ajuda? Meu exército de monstros é mais que suficiente para destruir uma cidade sem nenhum problema, disse o macaco infernal com uma voz cheia de arrogância. Que idiota, o homem de preto pensou interiormente e balançou a cabeça. Mesmo que você seja forte, tenha em mente que os humanos não são tão fracos quanto você pensa. Se você acha que será capaz de destruir a cidade sem nenhum problema, então terá uma surpresa. Fim do capítulo. Capítulo 267 Alma. Todos vocês podem fazer o que quiserem hoje, mas lembrem-se de se reunir na entrada da cidade amanhã de manhã, disse Ko a todos os estudantes após sair do aeroporto da cidade de Naflion. Eles chegaram aqui mais cedo do que Evan esperava. Ele pensou que chegariam aqui em 2 dias, mas chegaram em menos de 36 horas. Já era noite quando chegaram à cidade, então depois de lhes dar algumas instruções gerais, Ko e os outros professores partiram de lá. Todos os estudantes da academia são caçadores maduros, então não havia necessidade deles ficarem de olho neles. A maioria dos alunos estava cansada após o voo, por isso não estavam com vontade de viajar pela cidade. A maioria deles pegou um táxi e partiu para um hotel próximo. Evan também saiu do aeroporto e pegou um táxi. Mas, em vez de ir para um hotel, ele pediu ao motorista que o levasse primeiro a uma loja de artefatos próxima. Depois de ir à loja de artefatos, ele comprou alguns anéis de armazenamento antes de partir para um hotel próximo. Depois de chegar ao hotel, ele reservou um quarto para passar a noite. Chegando ao seu quarto, ele primeiro convocou seus 4 mortos-vivos das sombras e deu-lhes um anel de armazenamento para cada um. Poucos dias atrás, durante seu treinamento com seus mortos-vivos sombrios, Evan descobriu um fato interessante sobre eles. 3 dias atrás, enquanto lutava com Elísia, ele acidentalmente usou sua habilidade de supressão mental nela. Ele nunca tentou usar sua habilidade de supressão mental neles antes porque sempre pensou que seria inútil contra eles. A supressão mental é uma habilidade espiritual que afeta diretamente a alma do alvo. E como Elísia e outros são mortos-vivos, ele sempre pensou que eles não tinham alma. Mas, surpreendentemente, quando ele usou a superação mental em Elísia, funcionou exatamente como funciona em outras pessoas. Ele então experimentou no Aqua e em outros e funcionou com eles também. Ele sempre pensou que seus mortos-vivos sombrios são diferentes dos outros mortos-vivos de quem ouviu falar, e depois de descobrir que eles ainda têm uma alma, ele agora tem certeza de que não são mortos-vivos normais, ou melhor, nem mesmo são mortos-vivos. Todos os seus mortos-vivos sombrios podem pensar por conta própria e até têm suas próprias personalidades. Eles ainda agem como costumavam agir quando estavam vivos. A única diferença é que agora eles são leais a ele e fazem tudo o que ele manda. É como se, depois de matá-los, ele capturasse suas almas, criasse novos corpos para eles usando sua energia sombria e colocasse suas almas nesses novos corpos. Em vez de chamá-los de mortos-vivos, é melhor chamá-los de uma nova raça. Uma nova raça e morridura criada por mim, Evan pensou enquanto lhes dava anéis de armazenamento.
Durante a maré de monstros, ele não pode mostrar todos os seus mortos-vivos para outras pessoas. Mas se ele não usar 3 de seus mortos-vivos sombrios, será uma grande perda para ele. Seus mortos-vivos sombrios podem matar outros monstros e coletar núcleos para ele, além de merecer pontos para ele. É por isso que ele estava pensando em libertar 3 de seus mortos-vivos sombrios em uma área diferente da dele. Ele manterá um de seus mortos-vivos sombrios com ele e pedirá aos outros 3 que matem monstros em áreas diferentes e coletem seus núcleos. Ele estava dando a eles anéis de armazenamento para que pudessem armazenar núcleos depois de matar monstros. Normalmente é impossível para os mortos-vivos usarem anéis de armazenamento. Existem 2 métodos para vincular um anel de armazenamento a você. A primeira é usar uma gota do seu sangue. Mesmo se você estiver usando esse método, você ainda precisa ter um pouco de poder espiritual, porque sem poder espiritual você não conseguirá colocar ou retirar nada do seu anel de armazenamento. O segundo método é usar seu poder espiritual sem usar sangue. Normalmente ninguém usa esse método porque se você vincular o anel de armazenamento usando seu poder espiritual, receberá uma reação negativa se alguém apagar à força sua marca no anel de armazenamento. Seus mortos-vivos sombrios não podem usar o primeiro método porque não têm sangue, mas como têm poder espiritual, podem vincular os anéis de armazenamento usando o segundo método. Depois de dar-lhes anéis de armazenamento, Evan os instruiu como amarrá-los. Elísia conseguiu amarrar o anel facilmente sem nenhum problema, mas demorou algum tempo para Aqua e outros amarrarem o anel de armazenamento. Depois de amarrar o anel, ele os ensinou como usá-lo, o que aprenderam com bastante facilidade. Acho que vou manter Aqua comigo durante a maré e deixar outros caçarem os monstros por conta própria, Evan murmurou depois que aprenderam como usar o anel de armazenamento. Ele escolheu Aqua porque não chama a atenção como Necros, que tem 5 metros de altura, ou é bonito como Elísia. Aqua é o único que não vai atrair muita atenção. Ele não pode mostrar Eclipse porque disse a Edward que pode invocar um monstro de classificação B+, e Eclipse ainda é um monstro de classificação B. A propósito, vocês se sentem presos em seu corpo ou algo assim? Evan perguntou a seus mortos-vivos sombrios porque depois de saber que eles tinham almas, ele pensou que suas almas poderiam estar presas nos corpos que ele criou usando a energia das sombras. Ouvir que Evan, Aqua e outros ficaram confusos, mas ainda balançaram a cabeça. Segundo eles, não sentem nada disso. Bem, isso é bom então, Evan disse e os convocou de volta para seu armazenamento nas sombras. Depois de chamá-los de volta, ele foi dormir porque também estava cansado após o voo. No dia seguinte, de manhã cedo, ele saiu do hotel e pegou um táxi para ir até o portão da cidade, conforme Cole lhes dissera. O portão da cidade não ficava longe do hotel e em apenas 1 hora ele chegou lá. Fim do capítulo. Capítulo 268. Você pode me dar 20 pulseiras. Quando Evan chegou ao portão da cidade, viu muitos caçadores saindo da cidade. Ontem à noite Edward enviou algumas informações para todos os estudantes que ele leu enquanto vinha para cá. Segundo informações, para deter a maré monstruosa, dezenas de diferentes tipos de formações são criadas fora da cidade. A 1000 quilômetros de distância das muralhas da cidade, é criada uma formação que pode impedir monstros de classificação S e A+. A 800 quilômetros de distância das muralhas da cidade, é criada uma formação que pode impedir monstros de classificação A. A 600 quilômetros de distância, uma formação que pode impedir monstros de classificação B e B+. A 400 quilômetros de distância, uma formação que pode deter monstros de rank C e C+. A 200 quilômetros de distância, uma formação que pode parar qualquer monstro abaixo do rank C. Com a ajuda dessas formações, os caçadores poderão criar diferentes zonas para os diferentes níveis de monstros. A primeira formação irá apenas parar monstros de rank S e A+, e permitirá que outros monstros passem. A segunda formação irá apenas parar monstros de rank A e permitirá que outros monstros passem e assim por diante.
Desta forma serão criadas diferentes zonas de diferentes níveis de monstros e os caçadores poderão lutar contra os monstros de acordo com o seu nível. Como Evan queria lutar contra monstros de rank B e B+, ele estará a 600 km de distância da cidade onde a zona de monstros de rank B e B+, será criada. Quando Evan viu essa informação, ficou completamente atordoado. Ele nem imagina quantos recursos eles usaram para criar tantas formações. Como se isso não bastasse, todas essas formações necessitam da energia dos núcleos para funcionar. Para ativar todas as formações terão que utilizar milhares de núcleos. Todas as guildas e a associação de caçadores da cidade devem estar usando os núcleos que coletaram todos esses anos para resistir à maré de monstros, Evan pensou enquanto caminhava em direção ao portão da cidade com outros caçadores. Todas as guildas localizadas na cidade de Naflion contribuíram para a formação dessas formações. Para essas guildas, Naflion City é a base onde suas guildas estão localizadas. Se a cidade for destruída por uma maré de monstros, sua guilda também sofrerá. Se eles não contribuírem e a cidade for destruída, será muito difícil para eles criarem sua guilda novamente em uma cidade diferente. Essas formações são essenciais para a segurança da cidade porque irão deter monstros de alto nível longe da cidade. Depois de sair, Evan olhou em volta e depois de encontrar Edward e outros, ele caminhou em direção a eles. Cole e os demais professores da academia não estavam presentes porque estavam ocupados com outras tarefas. A maioria dos estudantes que vieram da Academia Astrate também estavam reunidos em torno de Edward. Ainda levará 2 dias para a maré monstruosa chegar à cidade de Naflion. Mas isso não significa que eles possam relaxar. Monstros têm sentidos muito aguçados, por causa de seus sentidos aguçados, muitos monstros podem sentir o perigo que se aproxima da maré. Por causa disso, monstros que geralmente ficam nas profundezas da selva começam a surgir e esses monstros também são uma ameaça para os caçadores. Depois que todos os alunos da Academia Astrate se reuniram, Edward deu uma pulseira preta para todos eles. Esta pulseira é uma calculadora de mérito, quando você mata um monstro ela calcula automaticamente seus pontos de mérito. Há também um comunicador na pulseira, que você pode usar para se comunicar com sua equipe, Edward disse a eles enquanto lhes entregava as pulseiras. Estamos trabalhando em equipes, professor. Um estudante do sexo masculino de classificação C+ perguntou enquanto pegava a pulseira. As autoridades da cidade de Naflion criaram muitos acampamentos defensivos por todo o deserto. Você fará parte de um desses acampamentos e trabalhará com outros caçadores que se juntarão ao mesmo acampamento que você, Edward disse após ouvi-lo. E quanto ao sistema de pontos de mérito, professor, quero dizer, quantos pontos obteremos por matar monstros? Outro aluno perguntou a Edward. Não se preocupe com isso, enviarei uma mensagem com detalhes do sistema de pontos daqui a pouco, mais alguma coisa? Edward perguntou enquanto olhava para eles. Quando ninguém fez outras perguntas, Edward começou a designá-los para campos diferentes. Como todos os estudantes que vieram eram de rank C e C+, todos foram designados para acampamentos construídos na área onde os monstros de rank C e C+ se reuniriam. Enviei as coordenadas do seu acampamento para suas pulseiras. Lembre-se de seguir o comando da pessoa que ficará responsável pelo seu acampamento, entendido? Edward perguntou enquanto olhava para eles. Todos os alunos acenaram com a cabeça depois de ouvir Edward. Tudo bem, você pode sair então. Ao vê-los balançando a cabeça, Edward disse e todos saíram olhando as coordenadas em seus braceletes. Sim, todos eles, exceto um. Professor, o Kiabi _ tem certeza que quer lutar contra monstros de rank B e B+. Mesmo se você puder invocar um monstro de rank B+, será muito difícil para você sobreviver lá, Edward perguntou a ele em um tom sério. Não se preocupe professor, não farei nada imprudente, Evan respondeu com voz firme. Edward olhou para ele por algum tempo antes de balançar a cabeça. Em seguida, ele enviou as coordenadas de uma das defesas construídas na área da zona de classificação B. Eu irei embora agora.
Tente trabalhar com as outras pessoas do acampamento, assim será mais fácil para você lidar com os monstros, Edward disse e estava prestes a sair quando Evan o parou. Professor, por que você precisa de mais pulseiras? Edward perguntou com uma voz confusa. Para o monstro que irei invocar, disse Evan enquanto encolhia os ombros. Oh, Edward acenou com a cabeça e tirou outra pulseira. Professor, meu monstro invocado é um pouco violento e quebra as coisas com muita facilidade. Você pode me dar algumas pulseiras extras? Edward olhou para ele de forma estranha, mas ele balançou a cabeça e tirou mais uma pulseira. Na verdade 2 não é suficiente, aquele cara é muito violento, você pode me dar cerca de 20 ou algo assim? Evan perguntou enquanto coçava a cabeça. Edward quase deixou cair as 2 pulseiras que tirou depois de ouvir Evan. O que você disse? Acho que ouvi mal. Edward perguntou enquanto tentava ao máximo não mandar Evan voando para longe com um chute. Será ótimo se você puder me dar 20 ou underscore. Cai fora, seu bastardo, você acha que essas pulseiras estão crescendo nas árvores. Fim do capítulo. Capítulo 269 Planos Ocultos, Parte 1. Eu só queria algumas pulseiras extras, ele precisa ser tão mesquinho. Evan murmurou enquanto se movia na direção das coordenadas que Edward deu a ele, felizmente ainda consegui 5 pulseiras extras dele. Existem 9 campos de defesa em cada zona. O número do campo defensivo que lhe foi atribuído é B6. Isso significa que este é o 6º acampamento construído na área de monstros de classificação B e B+. O campo de defesa número B5 está situado no meio de todos os campos construídos na área da Zona B. Os números dos campos de defesa B1 a B4 estão localizados no lado direito do campo de defesa B5, enquanto os números dos campos B6 a B9 estão localizados no lado esquerdo do B5. Do portão da cidade, a distância até o acampamento B5 é de 600 km, enquanto a distância até o acampamento B6 é de cerca de 1000 km. Evan estava indo para lá usando seu hoverboard em vez de Eclipse porque havia muitos caçadores presentes no deserto e ele não quer que ninguém veja Eclipse. Eu esqueci completamente de comprar uma prancha nova quando fui comprar anéis de armazenamento ontem à noite, Evan disse enquanto olhava em direção ao acampamento B6. Enquanto ia em direção ao acampamento, ele encontrou poucos monstros. Evan não ficou surpreso porque atualmente existem muitos caçadores na região selvagem, e a maioria dos monstros perto da cidade foram mortos por eles. Só depois de 10 horas ele finalmente conseguiu ver o campo de defesa B6. Quando viu o campo de defesa ficou bastante surpreso porque era completamente diferente do que ele pensava inicialmente. Ele estava pensando que o acampamento de defesa seria um lugar cheio de tendas enquanto os caçadores patrulhariam ao redor. Mas quando ele chegou lá, ele viu uma pequena cidade com cerca de 5 por 5 km² de tamanho. Não só isso, o acampamento estava cercado por muros de 10 metros de altura. Ao ver a pequena cidade ele parou por um momento e se perguntou se havia chegado ao lugar certo ou não. Afinal, pelo que ele sabia, as autoridades receberam a notícia da maré monstruosa há poucos dias, então como podem fazer algo assim em tão pouco tempo? Mas então ele se lembrou que atualmente ele não está na Terra e há muitas pessoas que podem usar a manipulação da Terra aqui. Não será difícil para alguns caçadores de alto escalão que podem usar a manipulação da Terra para criar algo assim em poucas horas. Mesmo que as pequenas casas e outros lugares do acampamento parecessem toscos, Evan ainda ficou impressionado depois de ver isso. Depois de organizar seus pensamentos, ele se moveu em direção ao acampamento. O acampamento era cercado por muros, mas ele pode ver algumas torres altas atrás dos muros onde os guardas estavam de pé. Ele se moveu em direção a uma das torres de guarda. O guarda que estava na torre era um caçador de rank B e ficou surpreso quando viu Evan, que era apenas um caçador de rank D+. Depois de chegar lá, Evan mostrou-lhe sua pulseira do lado de fora das paredes. Vendo a pulseira, o guarda abriu a porta do acampamento e permitiu que ele entrasse no acampamento.
Por que eles enviaram um caçador de rank D mais aqui? Perguntou o guarda de patente B a Evan depois que ele entrou no acampamento. Porque eu pedi a eles, disse Evan enquanto encolhia os ombros. O guarda ficou sem palavras depois de ouvir sua resposta e não conseguiu dizer nada por algum tempo. A propósito, você pode me dizer o que devo fazer agora? Evan ignorou seu olhar sem palavras e perguntou a ele. Ainda faltava algum tempo antes que a maré de monstros chegasse aqui, então ele não tinha certeza do que fazer agora. O guarda ficou em silêncio por algum tempo vendo sua expressão despreocupada. Tolos ignorantes como eles serão os primeiros a morrer durante uma briga, pensou o guarda enquanto balançava a cabeça. Aos seus olhos, Evan era apenas um idiota que veio aqui para obter mais méritos e núcleos de alto escalão. Afinal, que outra razão um caçador de rank D mais poderia ter para chegar a um lugar que será preenchido com monstros de rank B e B mais em breve? Mas não é da sua conta o que a outra parte está tentando fazer, então ele ainda lhe deu informações gerais sobre o que fazer. Veja aquele prédio, disse o guarda enquanto apontava para um prédio térreo. Quando Evan olhou para o prédio, viu uma placa de metal com as palavras, edifício de registro, gravadas. Vá lá e registre-se. Depois de se registrar, você será colocado em uma equipe com outros caçadores. Não há muito o que fazer por enquanto, já que a maré de monstros ainda está longe, mas ainda temos que ficar atentos e patrulhar os arredores, caso algum monstro venha aqui. Evan acenou com a cabeça depois de ouvir o guarda, mas antes de sair ele fez outra pergunta. Irmão, as formações que irão impedir monstros de diferentes níveis nas diferentes zonas já estão ativadas ou serão ativadas quando a maré de monstros chegar aqui? Claro, as formações não estão ativadas atualmente. Você sabe quantos núcleos essas malditas formações consomem, o guarda disse enquanto o afastava, agora não me incomode e vá se registrar. Evan agradeceu ao guarda por responder ele e caminhou em direção ao prédio de registro. Como as formações não estão ativadas, ainda há uma chance de um monstro de alto nível aparecer aqui depois de escapar dos campos de defesa que são construídos na Zona A, Evan pensou enquanto caminhava. Enquanto se movia, ele de repente sentiu algo e parou de andar por um momento. Enquanto caminhava, ele usou sua habilidade de sentidos de sombra. Qual é o problema, Iluzia? Agora mesmo ele sentiu que Iluzia estava tentando contatá-lo. Mestre, a maré de monstros não é normal. Fim do capítulo. Capítulo 270 Planos Ocultos, Parte 2. Na cidade de Naflion, dentro da sala privada de um bar, 60 pessoas estavam reunidas. Surpreendentemente, todas essas 60 pessoas eram caçadores de alto escalão. Entre essas 60 pessoas, 4 eram caçadores de nível A. 8 eram caçadores de classificação B+, 16 eram caçadores de classificação B, enquanto o restante dos 32 eram caçadores de classificação C+. Uma coisa comum sobre todas essas pessoas era que havia uma aura selvagem e assassina em torno de todas elas. Eles eram como um grupo de pessoas que gosta de matar por capricho. Como estão as coisas por aí? Um homem que parece ter 40 e poucos anos perguntou. Ele tem cabelo preto curto e um rosto áspero cheio de pequenas cicatrizes. Sua pele era bronzeada e ele bebia bebida diretamente de uma garrafa. O nome do homem era Jameson e ele era um dos 4 caçadores rank presentes na sala. A situação é muito boa, a maioria dos caçadores das guildas e da associação estão atualmente fora da cidade se preparando para enfrentar a maré de monstros. Se nada der errado, deveremos conseguir atingir nosso objetivo, disse uma mulher que parece estar no final dos 60 anos. Seu rosto estava cheio de rugas, mas a aura ao seu redor estava no mesmo nível de Jameson. O nome dela era Audrey e ela também era uma das 4 caçadoras rank presentes na sala. Recebi uma mensagem do Sr. Casil de que o macaco infernal chegará aqui em cerca de 40 horas junto com seu exército de monstros. Espero que todos vocês estejam preparados, disse um jovem de cabelos dourados e um rosto bonito enquanto olhava para todos os caçadores reunidos, lá.
Seu nome era Mason e ele era o terceiro Henker presente na sala. Estaremos nos dividindo em 4 equipes e atacaremos a cidade de todos os 4 lados ao mesmo tempo. Em cada equipe, haverá um caçador de classificação A, 2 caçadores de classificação B+, 4 caçadores de classificação B e 8 caçadores de classificação C+. Caçadores. O caçador de classificação A da equipe será o líder da equipe e liderará a operação. Já enviei uma mensagem para todos vocês sobre em qual time vocês estão. Se tiverem alguma dúvida podem perguntar agora. Não quero que ninguém estrague tudo depois de iniciarmos nossa operação, disse Mason enquanto olhava para eles. Eu não me importo com nada disso, apenas me diga quando começaremos, perguntou um homem de apenas 135 centímetros de altura. Embora ele tivesse apenas 135 centímetros de altura e parecesse uma criança, a aura ao seu redor também era a de um caçador Henker. Seu nome era Rian, o quarto Henker que estava presente na sala. Baixinho, ele não acabou de dizer que o macaco do inferno chegará aqui em 40 horas, então não é óbvio que também começaremos depois que ele chegar aqui. Jameson disse enquanto bebia a bebida como se estivesse bebendo água normal. Não acho que você tenha o direito de me chamar de baixinho quando o tamanho da sua terceira perna não é nem 1/5 da minha, Rian respondeu a Jameson com uma voz zombeteira. Sopro tosse. Jameson engasgou com a bebida que bebia e começou a tossir furiosamente. Hahaha, por outro lado, outras pessoas presentes na sala começaram a rir enquanto olhavam para Jameson com olhos zombeteiros. Jameson olhou para Rian com os olhos cheios de raiva e a aura assassina ao seu redor se intensificou. Sentindo a aura assassina de Jameson, Rain apenas sorriu e mostrou-lhe o dedo médio. Vendo que Rian ainda estava zombando dele, Jameson estava prestes a correr em sua direção, Mason os interrompeu. Vocês dois parem de brincar. Se vocês começarem a lutar aqui isso atrairá a atenção dos caçadores da cidade e talvez não consigamos completar a missão que o Sr. Kazil nos confiou. Você quer ser punido pelo Sr. Kazil por falhar na missão? Mason perguntou enquanto olhava para Rian e Jameson. Ao ouvir o que Mason acabou de dizer, os corpos de todas as pessoas presentes na sala estremeceram de medo. Ninguém que estava presente queria falhar na missão e ser punido pelo Sr. Kazil. Estou de bom humor hoje e vou deixar você sair desta vez, mas é melhor você tomar cuidado com o que dirá no futuro, disse Jameson a Rian e voltou a beber sua bebida. Rian, por outro lado, ignorou Jameson e perguntou a Mason, por que precisamos esperar que o macaco do inferno venha aqui, já que a maioria dos caçadores da cidade não está aqui, deveríamos ser capazes de destruir uma grande parte da cidade antes eles podem reagir e agir. Nosso objetivo é causar o máximo de destruição possível, e o melhor momento para fazer isso será quando o macaco do inferno vier aqui com seu exército. Quando ele vier aqui, a atenção da maioria das pessoas da cidade estarão presentes e seremos capazes de atingir nosso objetivo com mais eficiência, disse Mason enquanto se servia de vinho tinto. Mesmo que Rian não tenha entendido nada por causa de seu cérebro pequeno, ele ainda balançou a cabeça e não perguntou nada. Todos vocês podem ir e fazer o que quiserem por enquanto, mas lembrem-se de se reunir no local que lhe enviei antes, depois de 30 horas, disse Mason a B+, e outros caçadores de nível inferior enquanto tomava um gole de vinho. Ouvindo Mason, além dos caçadores de nível A, todas as pessoas saíram da sala e foram fazer suas próprias coisas. Já faz muito tempo que não fazemos coisas no escuro. Agora finalmente chegou a hora de mostrarmos ao mundo a verdadeira força de nossa guilda sombria. Em breve dominaremos este mundo inteiro e destruiremos qualquer um que estiver em nosso caminho. Mason pensou e olhou para a cidade de Naflion pela janela da sala enquanto bebia seu vinho. Fim do capítulo. Você vive hoje uma vida que gostaria de viver por toda a eternidade. Friedrich Nietzsche.